Fala aí galera, beleza? Eu sou o Major e hoje aqui no vídeo do canal nós vamos falar sobre algumas criaturas do mundo mágico de Harry Potter e suas respectivas mitologias, ok? Para eu poder fazer esse vídeo aqui eu tive que seguir duas regras, senão ia ficar um vídeo extremamente enorme. Regra número 1, eu só vou falar de criaturas que apareceram no filme, eu não vou falar de criaturas do livro, porque daí seriam muitas criaturas para citar, pesquisar a mitologia, e seria um vídeo extremamente enorme. E a regra número 2 é que eu separei as criaturas em certos grupos, porque senão também eu falaria de todas de uma vez e eu não quero assim. São por grupos, como por exemplo, neste vídeo aqui eu só vou falar de algumas criaturas que são os habitantes da floresta. Então a regra número 1 é que eu só vou falar de criaturas do filme, e a regra número 2 é que eu separei elas por grupos para ficar mais fácil de falar delas. E para eu poder saber um pouquinho mais sobre cada criatura, eu vou usar de base o livro das criaturas mágicas do Harry Potter. E nesse livro ele fala sobre as criaturas que aparecem no filme, como foi a produção, onde eles pegaram referência e tudo mais. Ou seja, é um livro que também só fala das criaturas do filme. A primeira criatura que eu vou falar aqui são os centauros. E bem, eu preciso explicar mesmo o que é um centauro? Caso você não saiba, o centauro é uma criatura metade homem, metade cavalo nesta ordem. Ele tem a parte do tronco de um homem e a sua traseira de um cavalo. Na mitologia dos centauros, alguns são bons, alguns são maus, alguns são grandes líderes, outros treinaram grandes heróis, alguns são convidados para festas e daí pensam em estuprar todo mundo e outros acham que estão tendo sexo com deuses. Ou seja, o centauro não é uma criatura boa ou má, dependendo da história, dependendo do seu mito, daí nós vemos como vão ser suas características, mas nada mundo falta que eles são criaturas guerreiras extremamente corajosas. No Harry Potter é basicamente a mesma coisa. A maioria deles estão lá para proteger a floresta de onde eles ficam, que é a floresta proibida, se eu não me engano. E alguns ajudam os humanos, outros não. Alguns vão lá capturar ambos, outros são expulsos por ajudar os humanos. Eles também estão ali para fazer o seu próprio papel, eles seguem a sua vida sem se importar muito pro mundo dos mágicos, tirando alguns que estão sempre lá para ajudar as crianças quando elas necessitam entrar na floresta proibida. A segunda criatura que eu vou falar aqui é o unicórnio, e cara, é nada mais nada menos do que um cavalo branco puro com apenas um chifre na sua cabeça. É um animal que representa a pureza, a bondade, todas essas coisas. É difícil achar um ponto específico sobre um unicórnio em particular, mas nós temos algumas histórias sobre como os caçadores caçavam os unicórnios. Bem, como eu disse, os unicórnios são criaturas extremamente puras. Então como que se atrai uma criatura pura? Você atrai com outra criatura extremamente pura que naquela época eram representados pelas virgens. Ou seja, eles botavam uma virgem lá na floresta, que por sinal o unicórnio também é um habitante das florestas na mitologia, só que ele geralmente fica escondido porque ele é um animal, mesmo tendo aquele chifre, ele é um animal dócil e geralmente indefeso contra o ataque de qualquer outra criatura. Então, quando um unicórnio, que é ser puro, encontra uma virgem, que é um outro ser puro, ele vai chegando perto dela e se reverencia, igual aqueles cavalos treinados que abaixam a cabeça para os seus mestres e depois deixam ele montar. Eles fazem a mesma coisa, eles abaixam a cabeça para a virgem acariciar sua crina, só que ele não deixa ela montar em cima dele. Na verdade, nós vemos muitos unicórnios deitando no colo das virgens e adormecendo ele mesmo. É assim que vemos como os caçadores vão atrás dos unicórnios. São eles que levam a virgem até o local, e quando o unicórnio adormece, é o caçador que vai lá e captura ele. No Harry Potter, ele aparece no primeiro filme, morto. É isso. Lá no primeiro filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal, é quando vemos o unicórnio e ele está sendo devorado por uma criatura das trevas, que vemos que é o Voldemort. Ele está sendo devorado porque justamente por isso, ele é uma criatura pura, uma criatura com um poder muito grande, uma criatura que seu sangue tem poderes mágicos e tudo mais. E é por isso que a criatura das trevas estava assim se alimentando do sangue de um unicórnio. Logo após o unicórnio, nós temos a Acromântula. A Acromântula não é a aranha gigante. A Acromântula é o grupo, é a espécie daquela aranha gigante, podemos dizer assim. Não sei se a espécie é certa, mas é o grupo delas. A aranha que nós vemos lá em mais evidência, que é a maior de todas, que diz que pode chegar no tamanho de um elefante, é a Aragog. A Aragog é uma Acromântula, ou seja, uma aranha gigante. O nome Acromântula não é um nome comum em mitologias e tudo mais. Talvez tenha sido até um nome criado pro próprio livro, mas não muda o fato que existem várias mitologias diferentes sobre aranhas gigantes. Se você pesquisar na internet, muitos lugares vão falar que a Acromântula vem da Aracne, lá da mitologia grega.
Pode ser verdade, mas olha, lembra que a Arachne ela desafiou a Athena e daí foi transformada em uma aranha, certo? Mas ela não foi transformada na Aragog nem numa Acromântulo. Ela é a Arachne que foi transformada numa aranha gigante. Pode ser que no mundo do Harry Potter a Arachne tenha existido e seus filhos sejam os Acromântulos? Pode ser, mas não temos certeza disso. E um fato muito curioso sobre a Acromântula é que ela é uma das criaturas mais inteligentes porque ela é dotada da fala. O Aragog ele fala com você. O que não vemos nas outras criaturas mágicas. Não nas animais, pelo menos. Agora nós temos o hipogrifo. Cara, o hipogrifo é um dos que eu mais gosto porque eu olhei pra ele e na época eu pensava, eu não conheço nenhum animal assim, será que o hipogrifo original é o único animal da saga inteira que eu nunca vi em lugar nenhum? Caraca, que legal, ela se esforçou, pensou muito e daí ela não criou o hipogrifo. A questão é que o hipogrifo ele existe na mitologia grega, sim, mas ele é uma criatura muito esquecida por dois motivos. Um é falado que ele não tem nenhum conto específico dele, nenhuma história que um herói encontre um hipogrifo e ele seja extremamente importante, como é com Pegasus, por exemplo. E a segunda é explicada dentro da própria história do hipogrifo, porque se você for pesquisar sobre o hipogrifo, você vai descobrir que os grifos, sabe que é um grifo? Cabeça, parte de águia, parte leão, dependendo da mitologia mudando algumas características, mas é basicamente essa. Parte águia, parte leão. Eles não sentem atração, desejo por um cavalo, por uma égua, por exemplo. Eles, na verdade, em algum lugar você vai achar falando que até que eles meio que odeiam esses animais. Já há um motivo. Mesmo eles não gostando dos cavalos, não é impossível algum outro gostar. E é daí que vem o hipogrifo, é quando um grifo cruza com uma égua e o seu filhote, ele nasce como um hipogrifo. E por último nós temos aqui o testrário. Esse sim é a maior controvérsia que eu achei no livro e na internet. O que é o testrário no mundo do Harry Potter? Os testrários são aqueles animais que puxam as carroças que nós achamos que andavam sozinhos. A questão é que só as pessoas que enfrentaram a morte ou viram ela bem de perto conseguem enxergar o testrário. É como se fosse um bicho que já morreu e por isso as pessoas que também já quase morreram conseguem ver ele. Se você for pesquisar na internet, você vai achar falando que ele foi criado especialmente pro livro. E tá bom, pode até ser, mas vem comigo que eu vou contar um outro lado dessa mesma história. Porque eu não sei se você conhece, mas igualmente nós temos o Pegasus, que é o cavalo branco alado, nós temos uma criatura chamada Pesadelo. Pesadelo nada mais é do que o cavalo negro ao lado. Em algumas mitologias, porque aparecem mais de uma, por isso se chama de Pesadelo, mas ele pode variar o nome. Mas se pesquisar Pesadelo, você vai achar sobre ele. Ele é basicamente o oposto do Pegasus. Enquanto nós temos o Testrário sendo um cavalo semi-morto, um cavalo com a pele seca e cabeça de dragão, nós temos o Pesadelo, que dependendo da mitologia, ele é um cavalo morto, um cavalo meio zumbi, um cavalo que cospe fogo. Ele é literalmente esse cavalo das trevas, podemos dizer assim. Aí eu já achei uma semelhança entre a aparência do cavalo e o do Pesadelo, certo? Mas aí você ainda pode dizer, mas no Harry Potter só as pessoas que quase morrem podem ver ele, e isso não é uma característica do Pesadelo. Mais ou menos. Como eu disse, o Pesadelo é retratado em várias mitologias. Aquele cavalo das trevas que está vindo acompanhando algum ser mágico ou algo parecido, ele é um pesadelo. Então eu posso trazer aqui a mitologia e a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Não sei se você se lembra, mas é um cavaleiro sem cabeça que cavalga atrás de suas vítimas e não são todas as pessoas que enxergam o Cavaleiro Sem Cabeça. É só a pessoa por quem ele está indo atrás. Ele é comumente assemelhado como se fosse a morte ou um mau presságio. Quando a pessoa ouve ele está vindo atrás dela. Quando a pessoa o vê, é o momento que ele vai ser levado. E o Cavaleiro Sem Cabeça vai lá levar a alma da pessoa. Seja dizendo o nome dela, puxando a alma assim, ou seja matando mesmo. Tá legal, mas qual é a semelhança? Bem, a semelhança é que não são todas as pessoas que veem o próprio Cavaleiro Sem Cabeça. Tudo bem que dependendo da mitologia, muda se o cavalo faz não ou parte do próprio cavaleiro em si, mas a questão é que o cavalo é basicamente um pesadelo, só que adaptado, não é mesmo? Se você for ver a Caverna do Dragão, o cavalo do Vingador, ele é um pesadelo, e essa criatura mitológica. Pra mim foi até meio triste descobrir isso, mas o Testrário, pra mim, ele não é uma criação própria, ele não foi inventado pela escritora, ele foi só adaptado do pesadelo para uma forma para se encaixar nos filmes como a maioria das criaturas mitológicas que aparecem lá.
a maioria são retratações feitas para encaixar naquele mundo mágico. Eu aqui falando assim, pode parecer que as criaturas mitológicas são a mesma coisa do seu mito, porque são apresentadas no filme. Mas é que eu resolvi começar por pelos habitantes da floresta, porque justamente eles não são nada de demais, eles não mudam muita coisa. Eles só são um pouquinho mais adaptados, como no caso dos centauros, que no Harry Potter eles são totalmente animalescos, parte homem deles ainda meio animal, enquanto o centauro na mitologia é literalmente um homem mesmo, nada animal. São adaptações feitas para encaixar naquele mundo. Então eu comecei por essas mais fáceis, só para vocês irem entendendo como vai ser essa saga de vídeos que vai aparecer aqui. O próximo vídeo vai vir sobre outras criaturas um pouquinho mais diversas, mas não fugiram tanto das suas próprias mitologias, ok? Obrigado por terem assistido o vídeo, tenham um ótimo dia e até a próxima. Fui!